Tudo bom com você? Aqui é André Struckel. Estamos de mais um Meio Ambiente em Pauta. Daqui a pouco o Mário Mantovani já está entrando. Daqui a pouco o nosso convidado especial, o Valverde, está entrando também para a gente discutir um assunto mais do que importante. Para a gente discutir lixo e resíduo. Olha, já está aqui com a gente o Luiz Fernando Araújo Bueno, que esteve no encontro anterior para falar de sustentabilidade. Para quem perdeu, tá lá no nosso Instagram, do Bueno, do meu, do Mário Mantovani e Janaína, Celso, que legal, muito bem-vindos aí para nossa discussão. E qual que é a ideia de hoje, pessoal? O Ambiente em Pauta é curto, é resumido, mas é focado em quê? Em conceitos, em derrubar mitos. Boa noite, Simval. Apresentar soluções práticas focando na gestão ambiental. É para isso que a gente está aqui. E a nossa questão, ao Gilson, boa noite. A nossa questão é provocar, né? E por isso o título Lixo ou Resíduo, porque as pessoas comumente falam em lixo e toda a legislação, todo o arcabouço técnico fala em resíduo sólido. E na verdade, gente, pela Política Nacional de Meio Ambiente, aquilo que não serve nem tem a terminologia de lixo, é rejeito. Sabe aquilo que você não conseguiu ressignificar, recompostar, reutilizar, todos os R's, né, que a gente costuma tratar, o que a gente faz? Né? Aí sim a gente vai dispor, possivelmente, no aterro sanitário, licenciado ambientalmente, inclusive, né? Olha, gente, nosso convidado entrou. Hoje é uma quarta-feira chuvosa. Então, o Mário Mantovani, que está lá no Petar, falou: Andréia, estou com uma dificuldade enorme de chegar, vamos ver se ele consegue entrar na nossa live. Deixa eu chamar o Valverde aqui. Olha, gente, até a educação ambiental está com a gente. Pronto, Valverde, tudo bem com você, meu querido? Seja muito bem-vindo no Meio Ambiente em Pauta. Tudo bem, Andréia Struckel, muito obrigado, boa noite a você, a todos aqui que estão nos prestigiando e sob a sua liderança e do Mário para mais uma live aqui especial como vocês têm promovido. Olha, gente, o Valverde é um dos grandes especialistas em resíduos sólidos do Brasil. Ele atua diretamente nessa área e ele tem o pulo do gato. Por que eu vou falar o pulo do gato para vocês? Porque ele atuou no poder público por muitos anos, normas, legislações, comando e controle e tudo mais, e ele trabalha na iniciativa privada também. Ele traz essa leitura para a iniciativa privada. Então, Valverde, não estou puxando o pessoal porque não precisa, mas você é um dos grandes nomes do Brasil que consegue fazer aliança que é tão importante entre iniciativa privada, poder público e sociedade. Então, ficamos muito honrados de você estar aqui conosco, né? Contei antes de você entrar que o nome da live, ela é provocativa, estava falando de lixo, de resíduo, de rejeito e tudo mais, né? E evidentemente que tem outros temas aí para a gente tratar, como coleta seletiva, economia circular, cumprimento de metas, até a questão climática, mas eu queria muito te deixar à vontade, primeiro, para você se apresentar da maneira que você achar mais adequada aí para o ouvinte. Está super qualificado aqui, já te digo, tem especialista em educação ambiental, tem especialista em sustentabilidade, se apresentar e você também aí falar um pouco das suas impressões sobre esse tema de resíduos no início. André, mais uma vez é recíproca essa admiração, tanto por você quanto pelo Mário. Mário, então, uma trajetória. Olha ele aí. Agora que eu ia começar a falar mal de você, você entra, Não pô. contavam com a minha astúcia, direto do Petar, olha aqui, Fundação Florestal.
hoje visitando a Caverna do Diabo, visitando aqui todas as nossas unidades de conservação e com a novidade de que eu levei uma porrada nos olhos, mas estou vivo, então estou aqui. Brincadeira, foi só uma cirurgiazinha, estou de boa. Não vou usar óculos, tá? Boa. Mas eu mencionava aqui, Mário, que acho que primeiro a nossa relação de amizade, de caminhada e de ideais, né? Super. Andréia, acho que aqui para todos que estão conosco, mencionou um pouco da minha trajetória no setor de resíduos sólidos. Realmente, eu tenho estado neste tema consecutivamente por 26 anos, boa parte dela na gestão pública. Eu acho que eu participei, e o Mário sabe bem disso, porque foi protagonista, foi uma das pessoas que nos inspiraram na elaboração da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Mário foi uma grande voz, inclusive para articular no âmbito do Congresso Nacional, aonde essa legislação ficou por 19 anos, no total 21 anos, mas por 19 anos praticamente estagnada. O Mário Mantovani, à frente da SOS Mata Atlântica, mas também, Mário, muito conectado ali com o LEAD Sustentabilidade, foi alguém que nos ajudou muito a fazer, junto com o Arnaldo Jardim e Os outros, catadores. os catadores, exatamente, o setor empresarial que foi vendo essa movimentação e se aproximou. Então, eu tive nesse momento especial, mas tive também, Andréia, aqui no estado de São Paulo, na elaboração da Lei Paulista de Resíduos Sólidos, que, inclusive, neste ano agora de 2026, completa 20 anos, e vocês já são meus convidados, porque no dia, vou anunciar aqui em primeira mão, viu, André? Me permita aqui. Opa! No dia 16 de março, nós que completa os 20 anos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que deu toda a base para a política nacional, nós vamos fazer um workshop aqui em São Paulo, muito significativo, Mário, inclusive para não só festejar o que São Paulo apresentou para o país nesses 20 anos, mas também tendências de economia circular e de regulamento. Então, minha trajetória me permitiu estar em dois momentos, acho que talvez mais significativos do país, que foi a Lei do Estado de São Paulo e a Política Nacional, e eu tive ali, o Mário sabe bem disso, tive um papel de coordenação técnica, aonde você mencionou aí poder público, setor empresarial e sociedade civil. Eu penso que eu me especializei muito, Mário, em ser talvez uma pessoa do diálogo para construir a boa política pública, construir legislações, construir aí programas que pudessem, né, do interesse da sociedade, mas ser construído pelo poder público, mas também com a participação, com a responsabilidade compartilhada. Depois disso, fui secretário de Meio Ambiente Municipal, aonde seguramente eu pude dizer estou pronto. Eu fiquei 10 anos no Legislativo. E assim, chegar no Congresso Nacional, o Mário que está muito ali, representa a Frente Parlamentar Ambientalista e tal, é um jogo pesado, é Copa do Mundo. Então, jogar naquele gramado não é assim. Mas eu, José Valverde, como profissional, eu me senti pronto depois que eu fui secretário municipal, e fui secretário municipal aqui em Ferraz de Vasconcelos, onde me orgulho muito, fiz um trabalho de um ano, mas um trabalho que elevou a gestão ambiental da cidade. Depois disso, tive uma experiência na área da segurança alimentar, mas também muito conectado com a pauta de resíduos. Nesse ínterim, Andréia, eu também, na minha atuação profissional na área de resíduos, eu sempre fui muito, você mencionou meu lado governo, meu lado setor empresarial, mas acho que eu tenho uma vivência na academia, uma vivência universitária, como professor, como pesquisador,
que ela talvez seja o grande ponto de apoio para nos ajudar a construir, à luz da Constituição, do direito ambiental, as políticas públicas com um olhar no desenvolvimento sustentável. Então, fiz o mestrado na área de resíduos, depois disso tive a responsabilidade no governo do estado de São Paulo implantar a política nacional de resíduos em harmonia com a política estadual. Depois disso, passo por Mogi das Cruzes novamente, ali reencontro lá com o Mário, também cuidando aí de um novo momento de resíduos sólidos, que é um momento onde resíduos hoje é olhado no âmbito do saneamento básico, né? Então, foi essa minha recente passada, isso aí são 25 anos, e agora eu, à frente da Ambiente Valverde, da empresa que eu lidero, uma empresa focada no setor de resíduos sólidos, mas com um olhar para soluções, para efetividade, estou aí à disposição no mercado e também atuando, sempre fazendo essa boa frente, esse bom diálogo entre público, privado e academia. Eu já vou fazer uma pergunta, então. Foi só Visto aí, isso, né, André? só isso. E vamos aproveitar que o Valverde, eu vou fazer uma pergunta. Você fique à vontade aí, Mário, para complementar. Dentro de toda essa trajetória estadual, acadêmica, privada e tudo mais, nos dê aí, frente à legislação, porque você é especialista nessa área, exemplos reais e boas práticas que você viu, né, que você acha que é interessante compartilhar com quem está assistindo aqui essa live, né? O que tem de legal, né? O que você viu que é muito promissor na área de gestão de resíduos sólidos? Olha, a gente tem que olhar um pouco para o tema resíduos sólidos no país como um tema muito desafiador. Eu quero dizer aqui com muita propriedade o seguinte, sem nenhum medo de uma polêmica, não. O Brasil hoje, no século XXI, faz gestão e gerenciamento de resíduos sólidos como se fazia no século XIX. Então, nós temos uma questão secular que nos desafia muito e que também nos mantém ainda distante do melhor ponto, do melhor momento, das melhores práticas. Então, esse é um ponto, porque antigamente, né, até minha filhinha Isabel, de 10 anos, ela está lendo o 1822 do Laurentino, na versão criança, né, e na versão infantil, e ali, né, eu extraio algo das minhas aulas, que o Laurentino fala o seguinte, naquela época, os urubus faziam o serviço, né, de limpeza das cidades, da colônia, né? Então, dito isso, o que talvez a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem 15 anos de vigência, estabeleceu para o país, e eu penso que nós vamos trilhar por ela, tá? A logística reversa. A logística reversa, ela é um ponto que a gente pode colocar como melhor prática, que realmente o grande caminho a ser perseguido, seja independente da cadeia, do plástico, do vidro, do alumínio, que já tem aí uma questão. Eu penso que a logística reversa é uma prática que ela já tem resultados práticos em muitas cadeias, mas ela aponta o futuro. Uma outra questão que eu coloco também, quero aqui, de alguma maneira, polemizar para poder abrir um diálogo aqui. O modelo de cooperativismo de reciclagem. Esse é um modelo. Mas, poxa, Valverde, mas ninguém quer que o filho seja catador. É verdade, mas a gente precisa olhar o cooperativismo de catador não só com a pessoa que vai pelo meio da rua com a carrocinha. Isso nós não queremos. Isso até a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Mário sabe, nós compramos uma briga grande porque nós não queríamos catador em lixão,
nós não queremos gente pelo meio da rua. Mas há um mercado na segregação, na inteligência, no serviço por pagamentos por serviços ambientais urbanos, que eu penso que o Brasil se diferencia de todos os outros países com esse olhar de oportunidade. Então, André, eu diria que logística reversa, um modelo de cooperativismo, e um outro ponto também, que esse eu penso que ele tende a avançar mais, ele ainda não avançou. Acho que aqui em São Paulo, Mara, a gente conseguiu, a época ali com o Penido, trazer novamente o diálogo em relação aos consórcios intermunicipais e desmistificou todos aqueles que diziam que consórcio era lugar para ter briga, interesse político. Não. Hoje eu acho que os consórcios, a gente começa a olhar São Paulo muito bem estruturado em consórcio, e no país Minas está avançando bem, o Ceará também, que pese o Ceará tem ali uma demanda real de encerramento de lixão, mas que o Ceará, do ponto de vista de organização de consórcio, está muito bem também. Então, eu diria que talvez esses 3 pontos inicialmente, André, pode mostrar práticas a serem fomentadas e que têm um potencial de elevar a gestão e o gerenciamento de resíduos no país. Legal, é muito bom ouvir quem sabe, né, André? O cara ficou bom. E lógico que o Valverde sabe que é difícil, né? Por exemplo, a lei da Mata Atlântica, a gente demorou 15 anos para fazer, já está desde 86, 88 regulamentado, né? E, no entanto, nós temos essa semana mais aí o Paraná fazendo mais uma pressão para acabar com a lei da Mata Atlântica, uma coisa impressionante, negando tudo que já está, poderia dizer, consolidado. E uma coisa terrível, dos 10, só restam 10% da área original, né? Agora, você imagina isso com resíduos. A gente ia fazer essa conversa hoje, e aí me liga o pessoal lá de uma praia, né, perto de Itacaré, né, e ali dizendo, Maraú, Mário, aqui o lixão, meu, no lugar que é turístico, maravilhoso, o lixão, e ainda com os mesmos urubus, né? Deve ser gerações de urubus aí que estão nessa história, porque não é possível. E as cidades pequenas, essas de até 20 mil habitantes, que são 3.770 municípios pequenos, esses, se não conseguem trabalhar no consórcio, tem um problema. E o Valverde sabe muito bem, muitos dos municípios não se cobra esse trabalho e com isso se joga no mato. E aí vem os vetores todos de doenças, né? Então não se consegue associar a gestão ambiental do município com a questão dos resíduos. Isso é muito grave ainda no Brasil. Ou se jogava no rio, como a gente via, da mesma forma que faz com o esgoto até hoje. Foi muito legal você falar, Valverde, sobre a questão de associar ao saneamento, porque isso é uma questão de saneamento. Então, nós ainda temos muitos desafios, mas o mais importante que o Valverde destacou é esse. Nós construímos uma base legal, construímos um arcabouço jurídico institucional que nos dá tranquilidade para dizer o seguinte, o caminho é esse, né? Nós podemos ter todas essas nuances, dificuldade, município grande, pequeno, quem cobra, quem não cobra, lixão para cá, ou aterros que são de forma gestão muito ruim, mas não pode escapar disso que foi construído. E é isso que a gente tem feito também na lei da Mata Atlântica, na lei do licenciamento ambiental, que a gente tem debatido muito aqui. Todas as legislações podem fazer o que for. Nós temos o melhor arcabouço legal, institucional, inclusive. Muitos órgãos ambientais, muita gente. O Valverde criou tanta gente para pôr nesse mundo dos resíduos, né, que aprendeu por aí, foi buscar a informação na fonte, né? Então é isso que a gente faz, o nosso papel é esse. E esse debate é para estar trazendo gente, para ter esse olhar que a gente aprendeu a fazer, construindo, debatendo, superando lobbies. Quantos lobbies, né, que contra tudo que a gente falava. E era justamente aqueles que querem manter esse status que é
das crianças dentro de lixão, de manter esses grupos. Eu tive no Rio agora, lógico que o Rio é mais difícil, Valverde, só para terminar, ainda você tem lá um negócio gramacho, aquilo em volta continua, e mesmo aquele pessoal que opera falando que está fazendo logística reversa, eu vi, por exemplo, essas cápsulas de café sendo usadas e com nota falsa indo embora, várias coisas, papelão, o ferro, tudo que você puder imaginar, tudo com nota falsa, né? Para reciclagem, que você sabe que da logística reversa, isso a gente vai ter que encarar uma hora, inclusive ração que é descartada com vencimento e depois volta como se fosse granulada para essas lojas nas periferias para vender ração de bicho já vencida e que foi descartada. E tem gente que desvia isso. Então, tem muitas nuances para a gente trabalhar, mas nós temos o caminho. Isso é o que é mais importante. O que a gente construiu está aí, você falou, quase 20 anos, não há quem desmonte. Por mais que queiram, a gente conseguiu fazer um bom caminho. E o nosso debate hoje é para isso. A gente não quer esconder nada debaixo do tapete, né? Sujeira debaixo do tapete, falando literalmente, mas dizer o seguinte: tem caminhos e a gente pode ajudar nisso, e você é um grande parceiro nosso, tanto aqui como amigo pessoal meu, da André, mas na NAMA, várias outras instituições que a gente está envolvido. É isso, né, André? A gente está sempre trazendo esse debate. E Valverde, Mário, gente, olha, as redes do Valverde estão aqui, sigo, ele também está no LinkedIn. Mas, pessoal, eu queria trazer uma questão bem importante, porque o ideal é que chegue o menos possível nos aterros sanitários ou nos lixões. Aí é reaproveitamento e reciclável. Eu não sou da área, Valverde, mas eu tenho visto os especialistas defenderem pagamento por serviços ambientais, pelos serviços ecossistêmicos, que esses anjos, porque eu não tenho outro nome para falar, dos catadores, que esses anjos dos lixos fazem. O que você acha disso, Valverde? Mário, fica à vontade aí para complementar também. Beleza. Pagamento por serviços ambientais urbanos já para as cooperativas, para as associações, ainda tem um pouco a questão jurídica ali, contábil a se acertar, mas eu não posso deixar de me manifestar em relação a isso. É claro que nós temos um corte a ser feito, tá? E aí eu defendo muito um cooperativismo sustentável do ponto de vista econômico, tá? Que tenha sustentabilidade econômica, porque ambiental ele já faz toda, né? Todo esse trabalho da economia circular passa pelas cooperativas, né? A inclusão social, eu falava para um querido amigo, o nosso querido Carioca, que é o presidente da Conatrec, a Confederação Nacional. A cooperativa é a primeira porta quando todas as outras já estão fechadas do ponto de vista da inclusão social. O que está precisando ficar de pé agora é a sustentabilidade econômica. Hoje não adianta as pessoas entenderem, e aí vamos dizer o seguinte, as empresas e os municípios dizendo que está mandando o resíduo para a cooperativa e ela está mandando dinheiro. Não é isso. Né? Hoje tem muita coisa que, inclusive, não é passiva de uma reciclagem, até porque foi mal acondicionado, foi mal segregado e tal. Então, nós precisamos pagar pelos serviços ambientais das cooperativas. Agora, um outro ponto, André, você e o Mário, que são municipalistas, assim como eu, por outro lado, também não dá para a prefeitura pagar o galpão, pagar a conta de água, de luz, o caminhão para coletar, tudo mais e tal, e ainda pagar esse serviço ambiental. Então, eu penso, e aí é que eu penso que um programa como esse de vocês nos ajuda a engrossar o couro de dizer que a logística reversa, que é obrigação do privado, porque quem ganhou o dinheiro com a logística reversa, com a logística do produto indo para o mercado, ele tem, de alguma maneira,
ser parte desse processo. Ele não tem que pagar a conta sozinho, não. Isso a política nacional já falou, que a responsabilidade ela é individualizada e encadeada. Então, eu diria que hoje, para fechar essa conta, precisa de que a logística reversa entre num maior diálogo com o município e que também ela seja, de alguma maneira, harmonizada com a coleta seletiva, até para você não ter dois sistemas que façam a mesma coisa. Né? Os planos, e aí eu só faço o desfecho aqui, os planos municipais de resíduos sólidos, muitos deles viraram peças de ficção. Os planos precisam apontar o caminho para essa equação econômica, de educação ambiental, de minimizar. Então, o município tem que ser proativo, e eu não sei como é que a ANAMA tem olhado isso, estou muito até à disposição, Mari e André, de ajudar nesse diálogo. Falava outro dia com o Manara, o querido Marcelo Manara, lá de São José dos Campos. A logística reversa ela precisa ser para valer no município. Não pode a representatividade do setor empresarial dizer assim, não, eu quero fazer nas grandes cidades com mais de 500 mil habitantes. O Mário falou, são 3 mil e tantas com menos de 50 mil habitantes no país. Né? Então, nesse aspecto, precisa se pagar, sim, precisa ter o pagamento por serviços ambientais. Agora, ele precisa ser olhado à luz do plano de gestão, especialmente dos municípios, e a logística reversa tem que se somar nesse processo. Perfeito, Mário. Ó, quase 7h30 da noite. Nosso reloginho já está despertando. O cara é bom, Andréia. Pô, dava para a gente fazer uma conversa muito boa. Mas é isso, a gente traz o tema, a gente levanta a bola. Acho que vale depois a gente dar uma trabalhada nisso. Você lembrou bem o trabalho do Manara. Eu estou acompanhando o Manara, inclusive agora com uma novidade muito legal, o monitoramento das emissões de metano dos aterros que a gente não tinha, daquilo que fuga de metano, que é uma coisa gravíssima, né? Quando você faz o inventário de emissões dos municípios, né? Mesmo nos aterros, imagina no lixão, hoje é possível a gente fazer esse inventário a partir de imagens de satélite, mais uma tecnologia que a gente traz no Brasil. Lembra que nós começamos a fazer monitoramento de satélite com Mata Atlântica, depois de toda a vegetação no Brasil. Isso nasceu no Brasil, não foi papo de gringo, não. Assim, lá no INPE, com os nossos técnicos fazendo isso. E lá no PIT, que é o Polo Tecnológico de São José dos Campos, nasceu essa molecada fazendo esse inventário, né, também de emissões de metano, que é uma das coisas que a gente vai ter que discutir seriamente, é uma política global. Então, é uma grande cadeia que a gente precisa trabalhar. E vai desde o simples, e se a gente falar 50 mil habitantes, nós são mais de 4 mil municípios, quase 5 mil, 4.500. Então, nós temos que ter esse olhar para um país diverso, diferente, com regionalidades diferentes, mas com essa visão. A base legal ela é muito boa, serve para a Amazônia, serve para o Sul, e a gente precisa de gente como você. É isso aí, né, Andréia? É o cara. Bom, Valverde, a gente agradece demais estar aqui. E quem está assistindo agora ou vai assistir depois, sigam o Valverde nas duas redes dele, Ambiente Valverde Oficial, o José Valverde Filho. Tem muito conteúdo. Ele tem lives também de um enorme rigor técnico de gestão. Convido vocês a participarem também. Valverde, muito obrigada por você dar essa pílula de informação para a gente aqui na nossa pauta curta, mais focada. E eu passo aí para você só para dar suas finais. Pode ser, Mário? Pode ser, vamos encerrar em alto estilo aqui com o cara. A palavra é obrigado, obrigado, obrigado. Muito especial estar com vocês. Vocês, para mim, também são referências
na minha atuação, Andréia sempre nos inspirando à frente ali da municipalidade, nos temas que dialogam com a minha pauta, que é resíduos sólidos, o licenciamento, a questão do clima. E, Andréia, a tua liderança, eu tenho ainda mais admiração pela tua liderança à frente do movimento de mulheres. Isso me toca muito, me toca ainda mais. Eu sou filho único da minha mãe falecida, mas depois que eu me tornei pai de menina, que sempre foi o meu grande sonho, a minha preocupação redobrou em nós buscarmos ter um mundo mais amigável, mais respeitoso e de mais valorização às mulheres. E na nossa agenda ambiental, você, assim como Consuelo Yoshida, outras pessoas me inspiram muito nisso, inclusive na relação com a minha pequena Isabel. E o Mário para mim, realmente a pessoa que lá de trás me inspirou no movimento que eu comecei a acompanhar de Eco 92, até no próprio movimento de Constituição Federal, com o Fábio Feldman, com todos os outros mais, grande amigo também, mestre Fábio. O Mário é, sem dúvida nenhuma, uma referência e que me faz olhar por esse caminho de que a sociedade civil... Tem um livro, Mário, que é a Sociedade Civil e o Direito Ambiental. E você foi aí uma grande inspiração por isso também. Então, obrigado, sempre à disposição. Um beijo aí ao teu público qualificado e amigo. Obrigado, vamos juntos. Semana que vem temos mais, né, Andréia? Vamos ver um tema bem bacana, a gente vai estar divulgando aí nesse fim de semana. Bora lá, Andréia. Bora lá, gente. Obrigada por estar conosco aqui. E quem perdeu, visita a gente que a gente vai ficar gravadinho. Até a próxima. Legal. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.